Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente e no nosso coração, porque esse texto envolve a todos, toda a humanidade. 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Forte o texto. Envolve esforço, dedicação, comprometimento, busca, obra, tudo, prática e algo mais. Vamos discorrer algum texto da Bíblia Sagrada para o nosso entendimento. E outro ponto é recompensa, galardão. O Senhor cumpre as suas promessas. Você crê nesta palavra? Porque eu creio. Senão eu estaria pregando nesta tarde. Se você crê, desocupe as vossas mãos e vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso, aplauda mais forte ainda. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito e amado e poderoso, Deus fiel e maravilhoso, vamos aqui nesta tarde buscar a tua face, a tua presença. Vamos sair daqui cheio, regozijando, se alegrando, alimentado da tua santa e poderosa palavra. Pai querido, Deus amado, usa a boca do mensageiro e os lábios do pregador. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produz o resultado que foi enviada e mandada em nome de Jesus. Que assim seja. Igreja, como eu já disse antes, esforçai-vos. Um dos segredos da nossa vitória, das nossas conquistas, do nosso sonho ser realizado, é esforçar, permanecer, estar focado, buscando, alimentando, praticando a palavra de Deus. Porque Deus cumpre as suas promessas, ainda que o homem tenha como tardio, mas Deus cumpre na hora certa. A Bíblia nos fala que o homem faz planos, projetos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos para agora, é hoje, é nesse momento, mas Deus tem o projeto dele, por quê e para quê. Quando nós queremos algo, a gente só visa nós, que eu quero, que eu preciso, é agora, é emergente. Mas Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso me esforçar. A salvação é uma dádiva, é um presente, é uma bênção de Deus para nós, que nós não merecemos. Não se gaba, não se bate no peito, não acha que você merece. Porque senão, vocês vão trilhar caminhos achando que merece. Vai questionar, vai murmurar, vai reclamar, vai falar mal uns dos outros. Mas, quando eu entendo que eu não mereço, que é uma dádiva, eu vou ser mais humilde, eu vou ser mais perseverante, eu vou esperar o tempo de Deus, eu vou buscar a Deus, mas sempre sabendo que na hora certa eu terei a minha vitória, eu terei a minha conquista. Porque visando pela natureza, a natureza tem o seu tempo determinado. Algumas plantações são 6 meses, 1 ano ou muito mais. Cada plantação tem a tua época. E eu quero ir com os irmãos nesse momento lá em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 55, 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas faz regar a terra, e faz produzir e brotar
dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus tem o tempo certo. Até a colheita respeita o seu tempo. Até a natureza respeita o seu tempo. Por exemplo, Deus determinou dia e noite. O mais que eu tenha condições financeiras, eu jamais posso alterar o curso da natureza. Eu não posso alterar, porque tem as estações certas. Não adianta o homem querer questionar. Nós temos um Deus no céu, um controlador sobre tudo. Nada está Deus dará, qualquer jeito, não. Querendo ou não, tem alguém que domina esta terra, controla tudo. Por exemplo, imagina só, nós sentimos frio, calor. Deus estabeleceu isso, o sol está lá. Se o sol se mover, nós não conseguimos suportar o calor. Então quer dizer, tudo tem o teu controle. Nada foge ao controle de Deus. Evangelho de Jesus Cristo escreveu Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, fala assim que para Deus nada é impossível. Para Deus. Tem gente sofrendo, padecendo, se frustrando, porque acha que tem condições financeiras, querendo ser igual a Deus. Todos que tentaram, tiveram, foram frustrados. Ninguém toca no trono de Deus. Só um Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Ele não divide o seu trono com ninguém, nem sua honra com as imagens de escultura, ídolos fabricados por mãos humanas. Pode ser religiosos do passado, até homens de Deus do passado, figuras importantes que fizeram parte dessa terra, né? Por exemplo, construiu a engenharia, a aviação, a lâmpada e muitas coisas mais, o motor. Homens estudiosos que conseguiram, porque Deus permitiu. Deus lhe deu para eles entendimento. Então, ou seja, até o como faz de bom tem a graça de Deus. O homem sem ela não é nada. Homens passaram essa terra, fizeram algo bom, porque Deus quis assim, o nosso Senhor quis assim, o nosso Criador quis assim. Se homens poderosos, ricos, bilionários, imagina quem não tem nada, imagina quem não tem condições financeiras, não tem posses, recusa a se depender do Senhor, recusa a não prostrar diante dele, recusa-se a não entender, dar valor, valorizar a vontade de Deus. Tudo isso, sabe por quê? Sabe por quê, igreja? Porque a partir do momento que você começa a entender, a compreender, você começa também a ter que viver segundo a vontade de Deus. Você começa a ter limites. Você começa a entender que você tem um Deus, tem um Senhor que te guarda, te protege, cuida de você, mas também tem princípios. Estabelece princípios para você trilhar, andar no caminho dele. Por exemplo, lá no Salmo 119, versículo 1, diz assim: bem-aventurado os que trilham caminhos retos do Senhor e andam na sua lei. Ou seja, feliz é o homem que anda nos princípios de Deus. Feliz é o homem que ouve a voz de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sem a palavra de Deus, vamos tropeçar, vamos cair, vamos se machucar e será grande a nossa queda. Por isso o homem precisa arrender aos pés do Senhor, a buscar a tua face. Carta aos Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 8, lá é bem claro: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, Ele operou, Ele cuidou, transformou, restaurou
Por isso que precisamos entender, examinar as Escrituras, registradas em João 5,39, para entender os feitos de Cristo, como Ele fez, como Ele veio ao mundo, por que veio ao mundo, o que Ele fez de bom para essa terra. Ele curou, libertou, transformou, restaurou, trouxe as vistas aos cegos, ressuscitou mortos. Ele é o mesmo ontem, Ele já fez, foi para o céu. Ontem, hoje. Hoje Ele também opera, que tem Espírito em nosso meio. Hoje tem o Espírito Santo. Os três concordam em um, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, Ele está conosco, nós não estamos só. Que fala Mateus capítulo 28, versículo 18: estarei todos os dias convosco, até a consumação do século. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor. O livro de Salmos, no capítulo 23, versículo 1, fala assim, o salmista fala assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que a língua original diz assim, que o Senhor é o pastor nosso, Ele nunca vai nos faltar. Então, ou seja, todos os dias teremos a presença de Deus. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, todo momento velando por nós, para nos guardar, nos proteger, para nos orientar, para cumprir a sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele continua curando, libertando aos que crêem. Temos que crer. O segredo da nossa vitória é crer, acreditar na palavra de Deus, conhecer a verdade e a praticá-la. Assim desfrutaremos do melhor do nosso Deus. Aquele que crê. Porque se eu voltasse no livro de Isaías 61, o profeta anunciava que Cristo viria ao mundo, faria uma grande obra nesta terra. Ele veio e fez. Ao nosso tempo de hoje, 2.700 anos mais ou menos, ou para mais, só que deixou bem claro o que Ele iria fazer aqui na terra. Eu queria que vocês fossem comigo lá, por gentileza, Isaías capítulo 61. Eu vou ler acerca de Jesus, nosso Senhor, falando para o povo de Israel, preparando que Ele viria. E quando veio, muitos não aceitaram, não entenderam. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Olha o detalhe, mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, contrito, aquebrantado, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ou seja, Ele veio para curar, libertar, transformar, mas precisa de achar o homem com coração aberto, achar o homem com desejo de se libertar. É por isso que você caminha por aí, você vê multidões de pessoas que falam em Cristo, já ouviu a voz de Cristo, já foram na igreja, já foram da igreja, afastaram. Hoje estão vivendo o mundo da perdição, da porta larga, que é mais fácil, né? Desprezando as coisas de Deus, não tem mais temor de Deus. Por quê? Cristo veio e não acharam nesse coração quebrantado, coração contrito, porque quer achar em nós um terreno fértil para implantar a tua palavra, a tua vontade, e nós vamos dar continuidade a isso. Se Ele veio, não acha em mim isso, o que acontece? Ele não pode fazer nada, porque é do meu interesse. Nada é feito pela força, é por amor. Mas a parte dele, Ele cumpriu, Ele veio. Se o homem não aceitar, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem que se recusa a dar crédito, a ouvir a voz de Deus. Por isso que muitos sofrem, estão caídos, se destruindo a cada dia. Por quê? Recusa. Ah, mas o inimigo está enganando. Será mesmo que é o inimigo ou a nossa carne está manifestando ao nosso favor? Quando o inimigo chega, engana, você traz a palavra de Deus, ela tem poder de restauração, libertação e cura. Quando você ora, o inimigo bate em retirada, porque nós temos autoridade, temos poder do céu para repreender qualquer casta de demônio. Tem demônios
sai com jejum e oração. Evangelho de Lucas 10:19 nos fala: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, ou seja, nós oramos, profetizamos, declaramos a vitória, mas se a pessoa não tomar posse, ele tem que ser o mais interessado, aquele que precisa. Quando nós oramos, o inimigo, ele sai, ele bate em retirada, mas quando acha a casa vazia, sem a presença de Deus, ele volta de novo. É a causa, muitos estão sofrendo e vão sofrer. Por quê? Porque não quer entender, praticar, repreender este mal. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, não tem variações, não tem dúvida, mas o homem se recusa a ouvir a voz de Deus. Ele veio, ele está conosco. Por que muitos sofrem? Eu estava vendo um vídeo na internet do pastor Billy Graham, que quando as torres gêmeas caíram, as pessoas ficaram horrorizadas, ficaram perplexas, tamanha tragédia, se lamentaram, choraram e perguntaram ao pastor Billy Graham, grande homem de Deus, pastor, você até deixou seu legado, aonde estava Deus? Onde estava Deus que deixou aquilo acontecer? Aí mandou a filha dele falar com a imprensa. Por quê? Porque o pecado tinha tomado conta dos Estados Unidos. Eles deram as costas para Deus, criaram leis injustas, leis que abominam a palavra de Deus, abominável. Criaram coisas favorecendo a humanidade pecadora, caída, destruída, vaidade, e deram as costas para Deus. Por isso que Ele permite as coisas acontecerem. Porque o homem começa a se engrandecer. Sempre foi assim. Muitos homens do passado perderam sua vida, o seu poder, porque acharam que era mais do que tinham. Inclusive, o nosso adversário, o Satanás, o destruidor, era um anjo, era um querubim ungido, foi expulso, hoje virou Satanás, porque queria ocupar um lugar que não era dele, queria ser igual a Deus. Porque o homem caiu, o diabo fez proposta para ele, que ele conheceria o bem e o mal, seria poderoso, seria igual a Deus. Isso agradou, aguçou o ego do homem, por isso o homem caiu. O primeiro Adão caiu, tropeçou, trouxe dor, sofrimento, tragédia, decepção, condenação. Mas o bom é, a nossa alegria é, com o segundo Adão ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. É isso que vale para nós. Nós estamos não com o primeiro Adão, mas com o segundo Adão. Então, todo ser humano que se exalta, Deus o abate. Deus tem prazer na humildade. Todos que humilham serão exaltados, e todos que exaltam serão humilhados. Por isso, aí ele falou: vocês deram as costas para Deus, deixaram de valorizar o nosso Senhor. Aí ele permite. Vocês entenderam uma coisa interessante? Eu queria que vocês fossem comigo lá, 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 13. 2 Crônicas 7. Posso ler? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se eu cerrar os céus, ou seja, parar com a chuva, sem chuva Israel estava perdido. O povo de Israel, judeu, vivia da agricultura e dos animais. Sem água nada anda, sem água tudo padece, sem água não somos nada. Se eu cerrar os céus, ou seja, evitar não chove, ou enviar peste entre meu povo, ou gafanhoto, para consumir o resto da lavoura. Peste significa o quê? Registrado lá em Salmo 91, versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quem nos livra? Deus.
que é o passarinheiro, Satanás, o nosso adversário, que nos procura 24 horas para nos destruir. Mas Cristo nos dá o livramento. O que é peste? Enfermidade, doenças, bactérias e também pessoas violentas. Deus nos livra. Basta Ele querer. Se enviar peste entre o meu povo, gafanhoto, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Imagina só, Deus falando, Ele coordena que consuma a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Ele pode fazer isso, Ele é Deus. Se o homem der as costas para Deus, Deus pode permitir que os males venham nessa terra. Ou seja, tem demônios furiosos que nos destruir. Deus nos fala que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso lado estão os anjos do Senhor nos protegendo. Mas quem não tem os anjos do Senhor? Quem não tem Jesus Cristo como Senhor da tua vida? Só como um amigo ou um estranho? Está em perigo. Nós estamos protegidos na mão do Senhor. Ele é poderoso. Versículo 14, 7:14. Deus permite os males, mas se o povo buscar a Deus, fazer a diferença, Deus muda qualquer situação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ou seja, se o homem se arrepender, mudar a sua direção, Deus resolve qualquer situação. Uma das piores. Por isso a salvação é esforço. Eu tenho que me esforçar para agradar, para servir, para fazer o que é certo, o que é justo diante de Deus, porque assim receberei o galardão, a vida eterna, a presença de Deus. No livro de Isaías também, no capítulo 59, ele é bem claro, que fala que atrapalha o homem de alcançar as bênçãos é o pecado. O pecado tem que ser removido do nosso meio. O pecado tem que ser anulado. Deus quer agir em nossa vida, quer fazer o de melhor, mas os nossos pecados atrapalham a manifestação de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O Senhor está com a mão estendida para salvar a todos, qualquer pessoa. Todos nós somos criação dele. Precisamos da graça de Deus. Bíblia nos fala, Isaías 64, 6, que as nossas justiças é como trapo de imundícia diante dele. Nossos melhores feitos não valem nada. Então não adianta se gabar que eu tenho isso, eu tenho aquilo, que faço isso, faço aquilo, que Deus está comigo porque eu tenho carro, porque eu tenho casa, porque eu tenho roupa, porque eu visto, que eu tenho trabalho. Não, isso é dádiva, isso é presente de Deus. Ele dá quem quiser, até o ímpio tem, até as piores pessoas desta terra têm. Mas a salvação é só para aqueles que querem e esperem em Deus. Aonde está a tua esperança? Em Deus não se alcançará. A Bíblia nos fala que o sol e a chuva vêm para todos. Quem corre atrás, quem trabalha, consegue. Mas a salvação é só através de Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta. Ele é a única porta. Cristo, a nossa única esperança. Está com a mão estendida para salvar a todos, mas o pecado atrapalha. O pecado impede. Então, afasta de você o pecado e viva assim em novidade de vida. Escreve o teu nome no livro da vida, para que você tenha direito à salvação. Porque isso é um presente, é uma dádiva. Não é mérito nosso. Não é mérito nosso. Seja agradecido, seja grato ao nosso Deus e se esforce, caminhe, valoriza e toma posse, que assim seja, para a honra